Nesta manhã, antes que a correria tente tomar conta da mente, existe um convite silencioso vindo do céu para o nosso coração. Parar por um instante, respirar fundo e lembrar que Deus não ignora aquilo que carregamos por dentro. Há orações que ninguém ouviu, lágrimas que ninguém percebeu e batalhas que só o Senhor conhece por completo. E é exatamente nesse lugar mais íntimo da alma que a presença de Deus se manifesta com força, trazendo consolo, direção e esperança. O Salmo 21 nos lembra que o Senhor responde ao clamor sincero, fortalece quem confia nele e derrama bondade sobre aqueles que o buscam. Quando escolhemos começar este dia em oração, nós não apenas falamos com Deus, mas também alinhamos o nosso interior com a vontade dele. Renovamos a nossa fé e abrimos espaço para que a paz do céu governe nossos pensamentos. Fique comigo até o final, porque esta oração foi preparada para quem precisa de força, resposta, livramento e renovação. Hoje não será apenas mais um começo de dia. Hoje pode ser o dia em que o seu coração voltará a descansar na certeza de que Deus ouviu cada pedido silencioso e já está movendo o invisível ao seu favor. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com reverência e fé, porque o nosso socorro não nasce da força humana, nem da pressa, nem dos recursos terrenos. O nosso amparo vem de Ti, Senhor, conhecedor do íntimo, leitor das lágrimas escondidas e ouvinte do clamor silencioso. O Salmo 21 revela a alegria de quem encontra no Altíssimo a resposta, o sustento e o favor. Por isso, começamos este dia reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa história. Visita os lugares cansados da alma, recolhe os anseios guardados, contempla os medos ocultos e derrama paz sobre o nosso interior. Alinha os nossos pensamentos com a Tua vontade, firma os nossos passos na Tua direção e faz desta manhã um marco de renovo, fé e confiança viva. Pai amado, muitos de nós despertamos com o corpo de pé, mas com a alma ainda tentando se recompor das lutas travadas nos dias anteriores. Há pressões acumuladas, memórias pesadas, cobranças invisíveis e preocupações tentando ocupar o primeiro lugar do nosso coração. Nesta hora, nós te pedimos descanso santo, equilíbrio interior e renovação verdadeira. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a Tua palavra declara: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós recebemos essa promessa sobre esta manhã. Dissipa o medo, desfaz o desânimo, silencia a ansiedade e levanta dentro de nós uma disposição serena, madura e firme. Não queremos caminhar dominados pelo peso interno, mas sustentados pela Tua presença. Faz o nosso espírito respirar alívio, ânimo e esperança renovada. Deus fiel, colocamos diante de Ti os nossos planos, as nossas decisões, os nossos caminhos e os compromissos deste dia. Não queremos agir por impulso, nem seguir apenas o raciocínio humano, porque muitas portas parecem boas aos olhos, mas escondem desgaste, atraso e confusão. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 6, aprendemos a confiar no Senhor de todo o coração e a reconhecer-te em todos os caminhos. Conduz-nos, Senhor. Corrige intenções, purifica motivações, fecha atalhos perigosos e aponta a vereda certa. Livra-nos da precipitação, da teimosia e do desejo de controlar tudo. Dá-nos sensibilidade para perceber a Tua mão nos detalhes e maturidade para aceitar também os caminhos mais lentos.
quando neles estiver o teu cuidado. Altíssimo, estende a tua proteção sobre esta manhã e sobre todo o restante do dia. Guarda a nossa saída e a nossa entrada. Cobre os caminhos, o trânsito, os ambientes, as conversas e tudo aquilo ainda invisível aos nossos olhos. Em Salmos, capítulo 121, versículo 7 até o 8, está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós nos escondemos debaixo desta promessa. Livra-nos de acidentes, armadilhas, más notícias, distrações perigosas, violências, enfermidades súbitas e ataques lançados contra nós. Sê muralha ao redor da nossa vida e escudo diante de cada ameaça. Faz-nos atentos à tua voz, sensíveis aos teus avisos e prontos para obedecer ao teu direcionamento. Debaixo da tua sombra, queremos andar sem pânico, mas com prudência, paz e segurança. Santo Deus, visita também a nossa mente, porque muitas batalhas começam dentro de pensamentos desordenados, lembranças feridas, interpretações distorcidas e temores alimentados em silêncio. Hoje rendemos ao teu senhorio a imaginação, a memória, o raciocínio e o mundo interior inteiro. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a tua palavra ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Faz isso em nós nesta manhã. Troca a confusão por clareza, o excesso por equilíbrio, a perturbação por serenidade. Livra-nos de previsões negativas, pensamentos repetitivos e cenários fabricados pelo medo. Dá-nos uma mente limpa, firme e submissa à tua verdade, para vivermos este dia com lucidez, sobriedade e paz. Rei de glória, nós colocamos diante de ti os desejos profundos do nosso coração, porque o Salmo 21 mostra o Deus atento ao clamor sincero. Existem pedidos antigos, respostas aguardadas, promessas ainda não visíveis e causas levadas ao teu altar muitas vezes. Hoje não viemos apenas em busca de alívio momentâneo. Viemos buscar manifestação do teu propósito em cada área da nossa vida. Purifica os nossos desejos, corrige o rumo daquilo nascido da carne e fortalece tudo o surgido pelo teu Espírito. Dá-nos coragem para deixar o necessário, perseverança para permanecer no tempo certo e olhos espirituais para perceber o teu agir no invisível. Não deixes a demora gerar incredulidade. Ensina-nos a esperar com maturidade, paz e constância. Pai querido, nós consagramos as nossas famílias ao teu cuidado, porque nenhum sucesso exterior compensa um lar sem paz, uma casa sem comunhão ou vínculos desgastados pela ausência da tua presença. Visita os lares representados nesta oração. Entra nos quartos, nas salas, nas mesas e nos corredores onde tantas vezes houve silêncio pesado, cansaço, distanciamento e dureza. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, lemos: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos esta palavra sobre cada família aqui apresentada. Derrama reconciliação, mansidão, escuta, paciência e amor renovado. Cura conversas feridas, desfaz climas opressivos e transforma o ambiente das nossas casas em lugar de descanso, respeito e presença viva do teu Espírito. Senhor nosso Deus, agora nós clamamos pelos nossos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e por cada vida colocada sob o alcance da nossa intercessão. Guarda-os do mal, das más influências, dos perigos escondidos, das amizades destrutivas, da confusão deste tempo e de tudo o que tente afastá-los da tua verdade. Em Isaías, capítulo 54, versículo 13, a tua palavra declara: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Nós tomamos posse desta promessa. Cerca-os com favor, visita a mente deles, fortalece a identidade deles e preserva o futuro deles. Se algum estiver triste, consola. Se algum estiver rebelde, alcança com misericórdia. Se algum estiver distante, chama de volta com amor e poder. Faz dos nossos filhos vidas guardadas,
guiadas e marcadas pelo teu propósito. Deus provedor, nós colocamos diante de ti o trabalho das nossas mãos, os nossos projetos, a nossa renda, as nossas responsabilidades profissionais e também a dignidade de quem está buscando uma porta aberta. Abençoa o emprego de cada pessoa ligada a esta oração. Dá estabilidade, sabedoria de favor, equilíbrio emocional e excelência no desempenho de cada função. Para os que procuram oportunidade, nós clamamos por portas reais, respostas concretas, encontros preparados e caminhos abertos pela tua mão. Em Salmos capítulo 90, versículo 17, a oração pede: seja sobre nós a bondade do Senhor e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Nós trazemos esta palavra para hoje. Livra-nos da humilhação, da escassez, do medo do amanhã e da sensação de inutilidade. Levanta o ânimo e mostra a tua provisão. Médico dos médicos, nós apresentamos diante de ti a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa mente e todos os que enfrentam enfermidades, dores, exames, limitações, tratamentos e diagnósticos difíceis. Nada fica escondido diante dos teus olhos. Tu vês o interior do corpo, conheces o nome de cada enfermidade e tens poder para tocar onde ninguém mais alcança. Em Jeremias capítulo 17, versículo 14, está escrito: cura-me, Senhor, e serei curado. Nós concordamos com esta palavra. Toca os órgãos, os ossos, o sangue, a respiração, os nervos, a mente e tudo o que necessita de intervenção. Dá sabedoria aos médicos, eficácia aos tratamentos e força aos que estão cansados de lutar. Onde houver enfermidade emocional, derrama paz. Onde houver medo, derrama consolo. Onde houver fraqueza, sopra vigor e esperança. Senhor, livra-nos da autossuficiência, porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e acabamos esgotados, secos e distantes da tua voz. Rompe em nós toda postura orgulhosa, toda confiança excessiva na carne e todo o hábito de carregar pesos sem rendê-los primeiro a ti. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus declara: sem mim nada podeis fazer. Nós recebemos esta verdade com humildade. Ensina-nos a depender do teu Espírito nas escolhas, nos compromissos, nas respostas e no ritmo deste dia. Quando a produtividade tentar ocupar o lugar da comunhão, chama-nos de volta. Quando o barulho das demandas crescer demais, faz o nosso coração reconhecer a tua voz acima de todas as outras. Queremos viver sob dependência prática, não apenas sob linguagem religiosa. Deus de misericórdia, nós também nos colocamos diante de ti para tratamento interior, porque não queremos apenas bênçãos sobre a vida. Nós desejamos transformação no caráter. Revela tudo aquilo ainda desalinhado em nós: orgulho escondido, ressentimentos guardados, vaidades, palavras impacientes, durezas, distrações e friezas espirituais. Em Salmos capítulo 139, versículo 23 até o 24, a oração diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nós nos submetemos a esse exame santo. Traz luz ao oculto, confronta sem destruir, corrige com amor e guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos repetir padrões antigos enquanto pedimos mudanças novas. Trabalha em nós com profundidade e forma em nosso interior uma vida mais parecida com Cristo. Eterno Deus, derrama discernimento espiritual sobre nós, porque este tempo está cheio de vozes, pressões, discursos e imagens, tentando moldar a nossa percepção. Muitas propostas parecem boas por fora, mas escondem desgaste, desvio e confusão. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além da aparência e coração sóbrio para reconhecer o certo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Nós pedimos esta sabedoria agora. Ensina-nos a falar na hora certa, a silenciar quando necessário, a avançar com prudência e a recuar diante do perigo. Livra-nos de alianças nocivas, escolhas por carência e decisões precipitadas.
Sê filtro sobre tudo o que ouvirmos, virmos e considerarmos neste dia. Pai de amor, toca a nossa vida emocional, porque existem feridas antigas ainda tentando influenciar a forma como pensamos, reagimos e esperamos pelo futuro. Há lembranças apertando a alma, rejeições deixando marcas, perdas mal processadas e decepções ainda conversando com o nosso interior. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, a tua palavra declara: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Nós recebemos esta promessa. Cura traumas, desmonta gatilhos, desarma defesas emocionais endurecidas e transforma a dor em maturidade. Não permitas vida aprisionada ao passado. Dá-nos coragem para continuar, leveza para respirar e graça para seguir sem viver acorrentados àquilo que nos feriu. Senhor da paz, nós te pedimos equilíbrio para viver este dia sem correria destrutiva, sem comparação e sem a pressão contínua de provar valor. O mundo empurra, pressiona, acelera e esgota, mas a tua presença ensina outro ritmo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 7, a tua palavra orienta a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar tudo diante de Deus em oração. Nós entregamos as metas, os boletos, as pendências, as conversas difíceis e as preocupações acumuladas. Guarda-nos de sofrer antes da hora, de criar cenários inexistentes e de deixar o excesso de pensamentos roubar a energia do presente. Firma a nossa paz na tua soberania, não nas circunstâncias. Jesus amado, fortalece-nos na espera, porque muitas vezes o teste da fé se torna mais duro justamente na demora. Existem respostas ainda não chegadas, portas ainda não abertas, mudanças ainda não visíveis e promessas ainda em processo. Mesmo assim, nós escolhemos permanecer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 está escrito: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Dá-nos esta perseverança. Não deixes a demora produzir frieza, nem o silêncio gerar desconfiança. Sustenta a esperança e amadurece a nossa fé. Ensina-nos a reconhecer o teu tempo como cuidado, não como abandono. Queremos seguir confiando mesmo quando os olhos ainda não enxergam mudança. Deus de justiça, nós entregamos diante do teu trono as injustiças, as calúnias, os mal-entendidos, as perseguições e os episódios em que fomos feridos ou mal interpretados. Não queremos carregar revolta, nem permitir raiz de amargura no coração. Tu és o Deus que vê o oculto, conhece intenções e sabe trazer luz ao momento certo. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, a tua palavra nos orienta a não fazer justiça pelas próprias mãos. Por isso, nós entregamos as nossas causas. Guarda o nosso coração da vingança, preserva a nossa integridade e sustenta-nos com dignidade. Mostra, ao longo deste dia, o teu cuidado sobre os que permanecem firmes em meio à prova. Espírito Santo, sopra criatividade, foco, organização e direção sobre tudo o que faremos hoje. A tarefa simples exigindo sabedoria, decisões discretas com grande impacto e responsabilidades pedindo coragem. Capacita-nos para agir com excelência, inteligência e equilíbrio. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, a tua palavra ensina a fazer tudo de coração, como para o Senhor. Nós acolhemos esta instrução. Livra-nos da procrastinação, da dispersão, do desânimo e da desorganização. Dá-nos disposição para começar, constância para continuar e disciplina para concluir. Abençoa o nosso tempo, o nosso raciocínio e a administração das nossas forças, para haver fruto e paz no que realizarmos. Senhor, colocamos diante de Ti os nossos sonhos, projetos e pedidos mais íntimos, inclusive aqueles ainda não compartilhados com ninguém. Tu conheces o que desejamos construir, restaurar, viver e testemunhar. Se esses sonhos estiverem alinhados com a Tua vontade, sopra vida sobre eles. Se precisarem de ajuste, corrige com amor. Se estiverem imaturos, trabalha em nós enquanto esperamos.
O Salmo 21 aponta para o Deus que concede ao rei o desejo do coração e não lhe nega as petições dos lábios. Nós recebemos esta palavra com reverência, não como expressão de ego, mas como sinal do teu cuidado com aquilo guardado em nós. Ensina-nos a desejar com santidade, esperar com equilíbrio e receber com humildade. Pai, ao encerrar esta primeira parte da oração, nós reafirmamos a nossa confiança no teu poder e na tua fidelidade. Antes de qualquer resposta visível, antes de qualquer sinal concreto e antes de qualquer mudança exterior, nós escolhemos descansar na certeza de que o Senhor ouviu o nosso coração. O Deus que fortaleceu Davi, respondeu servos antigos e continua reinando sobre todas as coisas, permanece o mesmo nesta manhã. Em Salmos capítulo 21, versículo 13, está escrito: Exalta-te, Senhor, na tua força. Então, cantaremos e louvaremos o teu poder. Seguiremos adiante sustentados pela tua presença, guiados pela tua palavra e guardados pela tua mão. Faz desta manhã o início de um dia marcado por fé, direção, renovo e testemunho vivo da tua bondade. Senhor, nós continuamos esta oração não apenas para apresentar pedidos, mas para te honrar acima de tudo, porque antes de qualquer resposta, o teu nome já é digno de louvor. Tu permaneces santo em dias leves e também nos dias de batalha. Tu continuas sendo Deus quando a alma entende o caminho e também quando o processo parece misterioso. Em Salmos capítulo 145, versículo 3, a tua palavra declara: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós nos curvamos diante desta verdade e levantamos adoração sincera. Livra-nos da busca interesseira e ensina-nos a te amar pela tua essência, pela beleza da tua santidade e pelo privilégio de caminhar contigo. Pai, acende em nós fome renovada pela tua presença, porque existe um vazio interior impossível de ser preenchido por conquistas, distrações ou ruídos do mundo. A alma segue ansiando pela fonte viva. Em Salmos capítulo 42, versículo 1, está escrito: Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Faz brotar em nós esta sede santa. Não permitas uma vida espiritual fria, automática ou sem profundidade. Dá-nos prazer na palavra, alegria no secreto, gosto pela oração e sensibilidade para perceber a tua voz. Queremos produtividade, sim, mas não à custa da secura interior. Faz do nosso dia um terreno fértil para a comunhão viva contigo. Deus eterno, rompe toda a acomodação instalada em áreas onde nos habituamos ao raso, ao repetitivo e ao morno. Sacode tudo o que perdeu o fogo, desfaz prisões discretas, desmonta rotinas sem vida e move o que ficou paralisado dentro de nós. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, a tua palavra declara: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Nós recebemos esta palavra com fé. Faz surgir novidade onde houve desgaste, frescor onde reinou secura e movimento onde havia imobilidade. Não nos deixes presos ao ontem. Leva-nos adiante com ousadia, esperança e percepção espiritual para reconhecer os novos começos nascidos pela tua mão. Santo Deus, consagramos a ti a nossa boca, o nosso tom e a maneira como responderemos ao longo deste dia. Palavras podem aliviar ou ferir, curar ou provocar, aproximar ou afastar. Por isso, nós te pedimos domínio próprio, sabedoria e graça nos lábios. Em Salmos capítulo 19, versículo 14, está escrito: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Recebe esta oração. Livra-nos da impaciência, da ironia, da crítica áspera e da murmuração. Dá-nos palavras limpas, oportunas e cheias de vida. Usa a nossa fala para consolar, fortalecer e estabelecer paz. Senhor, volta os teus olhos para os nossos hábitos ocultos, para aquilo ainda invisível aos outros, mas tão decisivo na formação do nosso futuro. Toca as pequenas escolhas,
os excessos tolerados, as distrações cultivadas, os descuidos frequentes e tudo o que foi ganhando espaço sem oposição. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, a tua palavra ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Forma em nós esta fidelidade discreta e verdadeira. Queremos integridade no secreto, disciplina no cotidiano e santidade nos bastidores. Corrige padrões, fortalece decisões saudáveis e transforma o ordinário em altar diante de ti. Pai de misericórdia, nós colocamos diante de ti o propósito da nossa existência, o chamado derramado sobre cada vida e o sentido das etapas pelas quais passamos. Há corações confusos, vidas cansadas e pessoas tentando entender o motivo de certos processos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a tua palavra declara: somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós nos agarramos a esta verdade. Não fomos criados ao acaso, nem sustentados sem razão. Traz clareza, direção e percepção espiritual. Faz-nos viver o dia com senso de missão, não apenas com senso de obrigação. Acende em nós consciência do propósito. Senhor, arranca de dentro de nós o peso das comparações, porque ninguém floresce tentando medir a própria estrada pela caminhada do outro. Comparações roubam alegria, distorcem identidade e criam pressa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, a tua palavra orienta cada um a examinar a própria obra. Dá-nos esta sobriedade. Ensina-nos a celebrar o avanço alheio sem diminuir o nosso processo, a honrar o tempo de cada pessoa sem desprezar o tempo preparado para nós. Livra-nos da necessidade de provar valor e firma os nossos pés no caminho escrito pelo Senhor. Deus Santo, forma em nós um coração ensinável. O orgulho endurece, mas a humildade abre espaço para crescimento real. Livra-nos da resistência à correção, da defensiva automática e do hábito de justificar tudo. Muitas vezes o teu amor chega em forma de ajuste, de limite, de exortação ou de reposicionamento. Em Provérbios capítulo 12, versículo 1, a tua palavra ensina: quem ama a disciplina ama o conhecimento. Nós queremos amar este processo. Faz-nos acessíveis ao teu ensino, rápidos para reconhecer falhas e lentos para racionalizar o erro. Lapida-nos ao longo deste dia. Senhor da compaixão, expande o nosso olhar para além de nós mesmos. Não permitas vida fechada apenas nas próprias demandas, nos próprios pesos e nos próprios prazos. Dá-nos sensibilidade para perceber quem cruza o nosso caminho carregando silêncio, cansaço e dor escondida. Em Mateus capítulo 9, versículo 36 está escrito: vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas. Forma em nós este mesmo espírito. Livra-nos da frieza e usa-nos em gestos simples, conversas sinceras, escutas atentas e orações discretas. Faz com que a tua bondade alcance alguém por meio da nossa presença. Pai amado, purifica as nossas intenções, porque nem sempre o problema mora na ação visível. Muitas vezes, ele nasce na motivação escondida. Existem atitudes corretas por fora, surgindo de vaidade, carência ou desejo de reconhecimento. Nesta manhã, nós te pedimos limpeza interior. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, a tua palavra declara: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós desejamos esta pureza. Lava a raiz antes do fruto, santifica a intenção antes do gesto e alinha o coração antes da prática. Remove misturas e reposiciona o nosso espírito diante da tua glória. Deus de aliança, fortalece a nossa constância, porque muitos começam movidos por emoção, mas poucos permanecem com fidelidade quando o entusiasmo inicial diminui. Nós não queremos apenas momentos fortes, queremos caminhada firme. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a tua palavra nos chama a sermos firmes e constantes. Planta isso em nós. Não nos deixes viver de impulsos passageiros. Dá-nos estabilidade, profundidade e permanência.
Faz a nossa chama depender da decisão diária de permanecer diante de Ti, em dias simples e em dias difíceis. Senhor, toca agora as áreas da nossa história, onde ainda existe vergonha, lembrança de fracassos e acusações, tentando prender a nossa identidade ao passado. O inimigo gosta de puxar o ontem para roubar a coragem do hoje. Mas a Tua graça fala mais alto. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós recebemos esta verdade. Não viveremos algemados ao passado. Dá-nos humildade para lembrar de onde saímos e liberdade para caminhar na direção preparada pelo Senhor. Faz da Tua redenção a voz mais forte dentro de nós. Pai, trabalha também na nossa capacidade de ouvir, porque ouvir bem exige sabedoria, amor e maturidade. Muitas vezes reagimos cedo demais, entendemos pela metade ou escutamos apenas até encontrar algo para responder. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a Tua palavra orienta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Nós abraçamos este ensino. Dá-nos escuta profunda diante de Ti e diante das pessoas. Ajuda-nos a acolher antes de reagir, discernir antes de concluir e entender antes de responder. Forma em nós calma, profundidade e sensibilidade. Senhor da verdade, quebra todo o auto-engano. Existem áreas onde podemos parecer fortes por fora e ainda assim estar frágeis por dentro. Às vezes criamos justificativas para não mudar, argumentos para evitar confronto e explicações para não obedecer. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, a Tua palavra diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Nós acolhemos este chamado. Traz lucidez, verdade e arrependimento saudável. Melhor é ser visitado pela Tua luz do que permanecer confortável em uma ilusão. Mostra o que precisa de ajuste e dá-nos prontidão para responder. Deus bondoso, ensina-nos a discernir a estação presente, porque nem todo tempo pede o mesmo ritmo, o mesmo esforço ou o mesmo tipo de fruto. Há fases de plantar, de esperar, de reconstruir, de calar e de avançar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a Tua palavra declara: tudo tem o seu tempo determinado. Dá-nos sabedoria para viver bem o tempo atual. Se esta fase pede cura, torna-nos dóceis. Se pede semeadura, fortalece-nos. Se pede espera, guarda-nos da ansiedade. Se pede avanço, afasta o medo. Faz o nosso coração honrar cada estação com obediência e paz. Espírito Santo, faz de nós instrumentos de reconciliação e paz nos relacionamentos encontrados ao longo deste dia. Nem toda diferença precisa crescer, nem toda tensão merece combustível, nem toda ofensa precisa virar muro. Dá-nos maturidade para conter incêndios antes da ruína, responder com mansidão e preservar vínculos sem negociar a verdade. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós queremos viver esta marca. Livra-nos do prazer de vencer discussões e dá-nos alegria em promover paz. Senhor, derrama sobre nós ousadia santa para obedecer. Muitas vezes, a direção já está diante de nós, mas o medo, a insegurança e a opinião alheia tentam retardar a resposta. Dá-nos coragem para agir conforme a Tua vontade, mesmo quando isso exigir renúncia, mudança de rota e passos ainda não plenamente compreendidos. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, a Tua palavra declara: sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Nós recebemos esta força. Faz de nós pessoas prontas para obedecer, mais firmes no espírito e mais valentes na fé. Pai querido, ao concluir esta continuação da oração, nós renovamos diante de Ti a entrega do nosso coração, do nosso dia e do nosso futuro imediato. O Salmo 21 continua ecoando sobre nós como lembrança viva de um Deus que fortalece,
responde, honra e sustenta os que confiam nele. Por isso, seguimos em paz, não por enxergarmos tudo resolvido, mas por sabermos da tua mão agindo no invisível. Guarda em nós tudo o que nasceu nesta oração. Conserva a chama da fé acesa e não permitas o peso das horas apagar a sensibilidade do nosso espírito. Nós avançamos com reverência, esperança e confiança, certos de que o Senhor continuará conosco em cada detalhe. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.